Nós vamos iniciar a avaliação de ciências humanas, fazendo a leitura e a compreensão dessa avaliação. Então, na primeira questão, o enunciado é o seguinte: o patrimônio cultural do município de Fortaleza é constituído pelos bens de natureza material e imateriais, móveis e imóveis, públicos e privados, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados na sociedade fortalezense e que por qualquer forma de proteção prevista em lei venha a ser reconhecido como valor cultural, histórico, natural, visando a sua preservação. Aí nessa questão, nós temos aqui as 4 imagens da cidade de Fortaleza, são locais tombados, bens tombados pelo patrimônio histórico, E aí vocês vão assinalar, respectivamente, o nome de cada imagem ou de cada lugar que está representado nessas imagens. Então, a gente vai ter 4 opções e vocês vão escolher aí, dentre essas figuras, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, você vai marcar a alternativa que corresponde a esses locais. Na segunda questão, nós vamos ter aí a questão que fala sobre transporte, e ela diz assim: o transporte é o movimento de pessoas e mercadoria entre locais, O campo de transporte apresenta 2 características de níveis de infraestrutura: veículos e operações comerciais. Por infraestrutura, entende-se rede de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial e tubular. Aqui nessa alternativa, ele traz como sugestão ou proposta, assinale a única alternativa que não aparece um transporte terrestre. Então, nessas alternativas que tem aqui, tem carro, submarino, metrô e trem. Na letra A, carro, B, submarino, C, metrô e na D, trem. Você vai marcar aquela que não corresponde a um transporte terrestre. Na terceira, nós vamos estar aí falando sobre a geografia humana, que é a ciência que estuda o espaço geográfico, percebendo ou não tão somente como um meio, mas também como um agente e produto da atividade humana, sendo também visto como um organismo vivo e dinâmico. Assim, podemos dizer que o estudo dessa área de conhecimento resume-se a... Então, nós vamos dizer, se a geografia ela está estudando o espaço geográfico, esse estudo vai se resumir à sociedade no geral, na letra A relação entre homem e espaço, a distribuição das práticas culturais ou ao processo de desorganização urbana e rural, na letra B. Então, você vai olhar a questão que melhor vai se encaixar com a definição do estudo da geografia humana. Na quarta questão, nós temos aí a questão que fala sobre a origem do universo. Muitas teorias procuram entender a origem do universo, em uma eterna discussão sobre quem está certo e quem está errado. A origem do universo deve ser tratada como algo fascinante e inspirador, através dos fatos históricos e científicos. Marque as 2 teorias mais bem embasadas pelos estudos realizados. Então, nós temos várias teorias que vai definir a origem ou explicar a origem do universo, porém tem 2 que elas são muito mais conhecidas e que vocês precisam marcar essa questão. Tirando algumas dúvidas, quando eu falo da teoria do Big Bang, eu estou falando de uma grande explosão que deu origem ao universo. E quando eu falo dessa questão do criacionismo, eu estou me relacionando à questão da evolução e do desenvolvimento sobrenatural, baseado na religião em que Deus é o Criador.
Na quinta questão, nós temos um gráfico. Os estudantes do SESI, colaboradores da indústria, realizaram uma pesquisa para verificar quais as profissões que mais se destacam no Brasil. Observe o gráfico a seguir com o resultado dessa pesquisa. Aqui a gente tem um gráfico, onde a gente tem aqui uma coluna bem maior do que as outras, e aí ele dá vários setores. Operário, liderando aqui o maior, empregados do comércio, funcionários públicos, chofés, cocheiros, e carroceiros, negociantes, condutores e motoneiros, ambulantes, militares, marítimos, carregadores, empregados de escritório, cozinheiros, vigias noturnos e sem nenhuma declaração. Então, aqui a gente tem o maior e aqui a gente tem o menor. Na opção aqui embaixo, com o resultado dessa pesquisa, então, nessa pesquisa, qual foi a profissão mais citada? Você vai olhar no gráfico qual é a profissão que mais aparece e vai assinalar aqui. Na letra A tem cozinheiro, na letra B operários, na letra C negociantes e na letra D médicos. Na sexta questão, nós temos aqui um texto que ele diz assim, quando eu nasci, meu pai logo se encarregou de registrar este acontecimento. Sem perder tempo, buscou a máquina fotográfica, a filmadora, e cheio de emoção foi para o hospital com minha mãe registrar tudo. Em seguida, ligou do celular para meus avós, avisando que estava tudo bem. Foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e a revista da semana. Tudo isso para registrar o que se passou durante o dia e a semana do meu nascimento. Tudo faria parte do meu álbum. Já na manhã seguinte, bem cedinho, meu pai foi ao cartório registrar o meu nascimento. Isto é, providenciar a minha certidão de nascimento. Pronto. Desde então, sou cidadão brasileiro. O texto acima, sociologicamente, se refere a. O texto está falando apenas da certidão de nascimento, é o que diz a letra A. Na letra B, o texto está falando de cidadania. Na letra C, ele se refere só ao cartório, ou na letra D, ele está se referindo ao trabalho. Na sétima questão, nós vamos ter aqui uma definição do que é proletariado. É a classe trabalhadora urbana, basicamente formada pela classe de operários, operadores repetitivos de máquinas, surgido na Revolução Industrial, constituído de indivíduos que se caracterizam pela sua condição permanente de assalariado, pelos seus modos de vida e atitudes decorrentes de tal situação. Aqui a gente tem uma imagem de uma mão bem forte e vários trabalhadores segurando essa mão. Analisando a figura e o texto acima, discorra sobre a classe trabalhadora e a luta de seus direitos no Brasil. Nessa questão, você vai falar um pouco sobre a classe trabalhadora, como você enxerga e percebe a classe trabalhadora no Brasil e quais são as suas lutas por seus direitos. A oitava questão, nós vamos estar aqui, uma das maiores preocupações da antropologia brasileira é justamente a possibilidade de destruição da cultura indígena, que ainda resiste em certa medida no país. Em certos aspectos, o processo de aculturação, que de várias maneiras culminou na mudança cultural e na assimilação dessas culturas indígenas, pode ser visto na mudança da forma como se vestem, na construção de suas casas ou no gradual abandono de suas línguas. Nesse caso aqui, ele está falando de aculturação, que é justamente essa mistura de uma cultura de um outro lugar com a cultura do local, né, do cotidiano. Então, vamos pensar que culturas se misturam, né?
há pessoas que têm uma cultura diferente da nossa e quando se juntam com a nossa cultura, vai haver, de certo modo, hábitos que vão ser transformados por essa aculturação. E aí, no caso dos índios, antes eles tinham uma cultura de não se vestir, de não usar roupas, né, como a gente usa, essas roupas produzidas de algodão. Eles não tinham, né, a linguagem deles era uma língua diferente da nossa, e hoje eles falam a nossa língua, muito deles, e ainda têm hábitos parecidos com o nosso. Isso é, de certo modo, uma mistura de cultura ou aculturação. Com base no trecho acima, podemos afirmar que a aculturação é equivalente à destruição completa de uma cultura. Então, a aculturação vai ser a destruição completa da cultura? Você vai marcar se sim ou se não. Na letra A diz que sim, já que as mudanças que uma cultura original sofre torna-se impura e completamente diferente do que naturalmente é. Não, já que a aculturação equivale à absorção recíproca dos traços culturais entre culturas diferentes mediante a convivência. Na letra C, sim, uma vez que a aculturação só é possível mediante a imposição absoluta e sistêmica de uma cultura sobre a outra. Na letra D, ele diz que não, pois a vestimenta, construção de casa e línguas de grupos não são traços culturais. E aí você marca a alternativa que você acha que melhor se encaixa. Na nona questão, nós temos um texto. O texto é Vamos consertar o mundo. E ele diz assim, eu leio atentamente o texto abaixo e responda o que se pede. Um professor passava o final de semana em casa, concluindo sua tese sobre como consertar o mundo. Seu filho, brincando à sua volta, toda hora solicitava sua atenção, fazendo pergunta e tirando-lhe a sua concentração. O professor, com o intuito de distrair a criança, pegou um cartaz do mapa mundi, recortou em vários pedaços, transformando-o num quebra-cabeça. Pediu então que o menino montasse novamente, esperando que isso ocupasse por um bom tempo, suficiente para concluir o seu trabalho. O menino pegou os pedaços de papel e, alguns minutos depois, chamou o pai para ver o quebra-cabeça montado. O professor, admirado com a rapidez do filho, pensou que, no mínimo, o mapa estaria montado errado. Mas qual foi a sua surpresa quando constatou que estava completo e perfeito? Intrigado com o fato, perguntou ao garoto como é que ele conseguiu realizar a tarefa tão difícil em tão pouco tempo. O menino explicou. Pai, você me pediu para consertar o mundo, não foi? Como estava difícil entender aquelas gravuras, resolvi virar as peças do outro lado e percebi que atrás delas havia parte de um corpo de um homem. Achei mais fácil consertar o homem do que o mundo. Quando a gravura do homem estava completa, virei e o quebra-cabeça do lado contrário, percebi que o mundo havia sido consertado também. Foi fácil. Analisando o texto acima, responda qual o ponto de partida para consertar o mundo. E aí você vai escrever aqui a sua opinião, como é que nós podemos consertar esse mundo em questões ambientais, questões econômicas e sociais. A 10ª questão tinha aqui uma imagem, ela não está aparecendo. Aí o movimento representado na imagem abaixo, no início dos anos 90, mobilizou milhares de jovens no Brasil. E aí aqui a gente tinha uma imagem do movimento Cara Pintada. O movimento Cara Pintadas foi um movimento na década de 90. Analisando de forma histórica e filosófica o movimento dos Caras Pintadas, a juventude era movida por um forte sentimento cívico-político. Nesse contexto, qual era o objetivo do movimento? Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. Na letra B, engajou-se nos protestos relâmpagos e utilizou a internet e as redes sociais para agendar suas manifestações. Letra C, espelhou-se no movimento estudantil
Em 1968, protagonizou ações revolucionárias armadas. E a letra D, tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do presidente Collor. Então, você vai aqui assinalar qual era o objetivo do movimento dos caras.